O silêncio na sala da Hokage era quase palpável. A equipe 7, depois de que seu líder deu por fracassada a missão e os outros decidiram aceitar uma retirada humilhante ao invés de lutar até a morte, como parecia ser a única opção provável naquela situação, os membros do time 7 se encontravam a quilômetros de distância de Orochimaru e Kabuto. Eles encontrarão uma cena de batalha à sua frente, onde Gohan e Sasuke outrora lutaram. Estava com dois corpos, que eles reconheceram de imediato, eram os dois ninjas Danyu que eles haviam lutado mais cedo naquele dia. Gohan havia contado no meio do caminho até aquele momento, que sua luta com Sasuke tinha sido interrompida por eles. Kakashi foi o primeiro a analisar se eles estavam vivos ou mortos, e para sua surpresa eles estavam. O Vingador Orochi havia poupado as vidas daqueles dois Abus. O porquê Kakashi não sabia. Talvez Sasuke tivesse deduzido que aquelas máscaras da Anbu só estivessem cumprindo ordens de seus superiores, e por isso não era necessário matá-los. Agora o quanto de informação Sasuke arrancou deles era imprecisa. Certamente ele não conheceria os segredos da fundação. Claro, até porque os Abu da fundação tinham todos um selo em sua língua que os matava assim que eles tentassem dar qualquer informação sobre a fundação. Mas agora, imaginar que Sasuke saberia quem era o mandante da missão, era algo possível. Saber que os altos mandos de Konoha o consideravam um inimigo em potencial, talvez pesasse na cabeça de Sasuke sobre o que ele faria depois de matar Itachi. Kakashi especulava antes disso que a volta do Uchiha era inevitável, talvez como aliado, mas com todos os eventos ocorridos naquela missão espantalhos, achava que ele teria dificuldade em recuperar a amizade de Sakura, e talvez Gohan, e até ele mesmo. O Jounin se culpava por nunca ter tido uma chance de conversar francamente com um garoto que o lembrava dele mesmo mais jovem. Mas agora com Sasuke, sabendo que os altos mandos de Konoha o consideram um inimigo, talvez o Vingador volte para Konoha, mas dessa vez como um possível inimigo. Kakashi sentiu uma raiva primordial por toda a situação que uma decisão havia causado. Danzo tentou impedir uma guerra antes de começar, mas pela experiência de Kakashi, toda vez que alguém tentava impedir uma guerra antes de começar, pessoas inocentes morrem, e era isso que Kakashi podia ver se formando no horizonte. Pessoas inocentes vão morrer e uma guerra estava vindo. Isso era evidente. Tudo por culpa dos velhos de Konoha. Um mal necessário que a aldeia precisava carregar para manter cautela e prosperar. Kakashi sentiu um desejo de mudar as coisas e fazer a vila avançar desse sentimento. Mas ele ainda não era um Hokage para fazer quaisquer avanços. Agora eles estavam no salão do Hokage com os dois Abu, foram entregues e mandados para a prisão até que Tsunade soubesse o que fazer com eles e resolver todo esse assunto complicado. Kakashi estava terminando de explicar todos os eventos que aconteceram de sua missão para o seu líder maior. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio, parecendo processar todas as informações. Entendo, ela disse simplesmente depois de uns segundos de espera. Então vocês foram emboscados. Naruto fez um ato de ação inesperada, foi até Sasuke e pagou o preço por agir de forma ingênua, e então todos vocês quase morreram por causa disso. Embora de maneira muito resumida, era aquilo mesmo. Por causa da ação de Naruto, foi o que desencadeou toda uma sequência de eventos que quase resultaram na morte de todos. Talvez se Naruto não tivesse se distanciado para correr atrás do Anbu, nada disso teria acontecido. Ou talvez não da mesma forma que ocorreu, mas era inegável isso, e Tsunade e Kakashi sabiam disso. Ambos teriam que ter uma conversa com o loiro sobre sua atitude, assim que ele despertasse. Sim, foi isso que aconteceu, senhora, disse Kakashi em confirmação, mas explique-nos sobre como e por que os Anbu estavam vigiando Goku, e como você permitiu isso. É isso que eu quero saber também, Goku disse com as mãos atrás da cabeça. Cara, mal cheguei nessa vila e já sou jurado de morte. Que maluquice, não foi uma decisão fácil, disse Tsunade para os quatro na sua frente. Quando eles disseram que iam vigiar Son Goku, eu não pensei que seria uma equipe inteira. E tem mais coisa ainda, acrescentou o espantalho cansado de tudo aquilo.
Toruine confessou que a real missão deles era matar Sasuke, ordens do líder. Segundo Torumi Kakashi, não precisou dizer que era Danzo de quem ele estava falando. Isso era evidente que Kakashi havia pressionado Anbu para arrancar aquela informação, por mais que os Anbu da Raiz tivessem um selo para não divulgar informações de organização raiz. Isso não impedia que eles falassem pelo menos o básico sobre sua missão a executar. Entendo, eu temia que isso acontecesse, bufou Tsunade cansada. Toda a situação de Sasuke e envolvendo o time 7 era complicado de se lidar. Ela queria dar uma chance para Uchiha para dar o voto de fé mesmo que ele tenha cruzado muitas linhas até aquele ponto, mas Danzo se adiantou e causou problemas para todos. Ela sabia que em partes ele não estava errado em sua missão. Sasuke era no que listado na lista da Anbu para inimigos, mas ainda assim, parecia errado tudo aquilo, mas os sentimentos que ela tinha pelo time 7 não podia interferir no dever de sua aldeia. Seu povo era o mais importante naquele momento. Ei, desculpe interromper, mas disse Gohan se pondo antes que Tsunade pudesse falar. Sasuke poupou aqueles dois caras. Você não acha que possa ter algo nisso? Aqueles dois Anbu estavam apenas cumprindo ordens superiores, disse Kakashi, mas o fato era que o Uchiha não havia apenas matado essas pessoas que estavam em seu caminho, e mesmo assim atacou Naruto a igual daquela forma, por mais que tivesse sido apenas para provocar a fúria de Gohan para que ele o tomasse como algo sério sua luta pessoal. Kakashi pensa que talvez Sasuke não estivesse tão perdido assim nas trevas. Imagino que Sasuke tenha pensado o mesmo. Não haveria necessidade de matá-los, mas mesmo assim ele não o fez. Disse um meio Saiyajin. Ele havia pensado nisso desde o momento em que encontrou aqueles dois Anbu vivo. Sasuke foi direto contra Naruto, quase matando. Mas Gohan não sabia o que o loiro disse para Uchiha que o fez tomar essa ação. Ele sabia que Sasuke havia feito para provocar o Saiyajin a lutar contra ele. Mas ainda assim não matar aqueles dois era algo que deixava um pouco de dúvida no híbrido. Isso não significa que ele não esteja tão afundado em sua busca por poder. Não importa. Nada disso importa. Mas disse Tsunade com seriedade em sua voz, impondo ordem e respeito na sala. Agora que ele provavelmente sabe que Konoha o considere um inimigo, é provável que ele se volte contra nós. Naruto precisa saber dessa situação, disse Kakashi simplesmente, não demonstrando sua opinião sobre o assunto. Ele sabia que não havia espaço para discordância. Sua atitude irá ser repreendida e assim o faremos, concluiu Aokiji, dando a entender que essa discussão havia se encerrado, não permitindo nenhuma opinião contrária contra sua autoridade. Assim que ele acordar com um gesto, ela dispensou os 4 membros da equipe 7 para irem descansar, e assim todos sairão da sala. No núcleo interno da vila de Konoha, Toruine estava ajoelhado explicando como procedeu a operação da missão. O rosto de Danzo, naturalmente carrancudo, estava com uma expressão de raiva a cada palavra que o Anbu falava. A missão foi um fracasso total, eles foram descobertos. Os outros 2 membros da equipe agora estando em prisão. E o pior era que Tsunade provavelmente, até aquela altura, já sabia de todo o seu esquema em mentir de vigiar o pai de Gohan mesmo, usando isso como cortina de fumaça para sua real intenção de executar Uchiha Sasuke. Danzo queria que aquela cobra Orochimaru falhasse em conseguir um novo corpo, pois depois de sua invasão recente a Konoha para salvar seu médico, era claro que o Sannin estava querendo se apossar do Sharingan. Mas agora, pelo relato de seu homem, a cobra havia conseguido um novo corpo mais poderoso. A situação não podia estar pior, mas pelo menos Orochimaru não conseguiu um Sharingan em seu arsenal. Danzo nunca foi aliado daquela víbora. Ele só usava seus experimentos por conveniência, para conseguir um arsenal de Sharingans para seu braço. Mas tirando isso, no momento que Orochimaru se tornasse um perigo para Konoha, ele deveria ser eliminado. Danzo, com um gesto de sua mão, fez aparecer 2 sombras encapuzadas com as máscaras da Anbu visível em seus rostos, prontos para obedecer às ordens de seu mestre. Matem, ordenou Danzo com voz calma, mas soou como se ele tivesse gritado.
Ele é uma desonra para a fundação ou ele eliminaria esse inconveniente e cuidaria dos outros dois depois. A raiz não tolera fracasso, e mais ainda com uma missão tão humilhante para o nome da fundação. Ele teria que ouvir alguma ladainha daquela peituda da Tsunade, mas pouco importava. Ele sabia o que fazia era um mal menor, o certo a se fazer, não importando o custo, não importando quem tem que morrer para isso. Konoha viveria se depender dele e ele mataria qualquer um a fim de manter o bem maior a vila. E o mais importante, ele tinha um único objetivo: comandá-la para si, não importando o preço. Cheiro forte de desinfetante pairava no ar. Uma luz tenue atravessava a cortina fina da janela, iluminando o ambiente com um tom pálido e frio. Naruto abriu os olhos lentamente, piscando para se ajustar à claridade do quarto. Sentiu o corpo pesado, como se cada músculo tivesse sido substituído por pedra. As bandagens que envolviam seus braços e tronco lembraram imediatamente do motivo de estar ali: a luta contra Sasuke. Ele permaneceu imóvel por um momento, encarando o teto branco. Um peso opressivo esmagava seu peito, algo mais sufocante do que qualquer dor física. Naruto fechou os olhos novamente, tentando, em vão, afastar as imagens que se repetiam em sua mente como uma cena incessante de pesadelo. O Vale do Fim. Ele se lembrou da luta entre Gohan e Sasuke, foi além de qualquer coisa que Naruto já testemunhara. O poder de ambos era assustador, quase incompreensível. O céu parecia se partir cada vez que eles trocavam golpes. Naruto respirou fundo, mas o ar parecia preso. Gohan naquela época havia mostrado ser capaz de ter força necessária para trazer Sasuke de volta. Até mesmo o Saiyajin estava conseguindo trazer de volta o Uchiha com palavras. Naquele tempo atrás, Naruto só pôde observar impotente ao lado de Sakura. Quando a vitória tinha sido dada ao jovem Gohan, houve um convidado não chamado. Orochimaru havia voltado, e ele trouxe Gohan em seu nível 2 e mostrou ser mais forte, forçando todos nós a recuar e deixar Sasuke ir com Sannin Cobra. O Shinjuriki ainda se lembrava das últimas palavras do último dos Uchihas ao loiro: não me siga. E foi isso que ele não fez. 3 anos depois daquilo, quando ele teve a chance de encontrar Sasuke, ele agiu sem receber ordens. Foi de encontro com Uchiha sem que os outros percebessem, e o que isso lhe causou, como ele estava agora. Ele tinha certeza de que ia morrer naquele momento quando Sasuke o empalou com sua espada, o cortando do peito para cima. Sangue na brisa sujando metade de sua visão foi a última coisa que ele pôde ver, e as últimas palavras que Sasuke lhe disse antes de cortar com sua espada: mas eu mandei você não me seguir porque fui atrás dele. A pergunta ecoava em sua mente, como uma corrente que o prendia à culpa. Desde que soubera da deserção de Sasuke, ele não hesitaria nem por um segundo. Segui-lo parecia a única coisa certa a fazer. Mas agora tudo parecia tão nebuloso. Ele quase morreu. Sasuke o deixou em estado crítico, sem remorso. O que eu esperava dele? Um obrigado? Que ele mudasse de ideia por causa de algumas palavras? Sou tão estúpido assim? Ele pressionou os punhos contra o colchão, ignorando a dor que o movimento causava. Ele já havia chegado a uma conclusão parecida antes, quando estavam só ele e Kakashi a perseguir o último membro do Quarteto do Som. Naquela ocasião o loiro havia entendido toda a razão do porquê Sasuke fugiu da aldeia, e que não conseguiria lutar contra Sasuke para matá-lo, decidindo ficar e lutar contra o outro cara. Mas ele pensou que dessa vez seria diferente, que ele teria coragem para lutar contra ele, de convencê-lo. Talvez o Sasuke que ele conheceu estava tão distante quanto a luz de uma estrela extinta. A pessoa que ele enfrentou na floresta não era mais aquela com quem ele poderia ter uma chance de se entenderem. Era agora alguém consumido pela escuridão, alguém que parecia inalcançável. Naruto apertou os olhos com força, sentindo uma queimação subir pela garganta. Eu queria salvá-lo, mas como se salva alguém que não quer ser salvo? O som de passos firmes e cadenciados ecoou no corredor, quebrando o silêncio opressivo do hospital. Naruto, ainda deitado na cama, virou levemente a cabeça para a porta. Ele não sabia quem estava se aproximando antes mesmo de ouvir a batida suave. "Pode entrar", murmurou ele, com a voz fraca e rouca. A porta rangeu levemente ao se abrir, revelando Kakashi, Jiraiya e Tsunade.
O trio tinha expressões pesadas, seus olhares refletindo algo que Naruto não conseguia decifrar. Kakashi entrou primeiro, mãos enfiadas nos bolsos, o semblante parcialmente escondido atrás de sua máscara habitual. Jiraiya veio logo atrás, com os braços cruzados, o rosto sério e desprovido de seu habitual tom descontraído. Por fim, Tsunade, cujo olhar firme e impostura autoritária deixavam claro que não estavam ali para uma visita casual. Queríamos falar com você antes que o restante dos novatos viesse visitá-lo. Você vai ficar bastante ocupado pelas próximas horas. Começou a rainha das lesmas, com sua voz firme como aço. Precisamos dessa conversa a sós. Naruto se sentou na cama com esforço duro. O ferimento ainda estava o pressionando, ele piscou confuso. Ele sentia algo diferente naquela visita. Não era uma preocupação comum. Era algo mais profundo. Do que se trata? Perguntou o loiro, olhando de um para o outro. Jiraiya foi o primeiro a falar. Ele se aproximou da janela, deixando seus olhos vagarem pela paisagem lá fora, como se buscasse as palavras certas. Naruto, precisamos falar sobre o Shia Sasuke, começou ele, a voz grave. Você precisa entender o que ele se tornou, e o que isso significa para você e para Konoha. Naruto imediatamente sentiu os músculos do corpo tensionarem, mesmo com a dor persistente. Ele abriu a boca para responder, mas Jiraiya ergueu a mão, pedindo silêncio. Eu sei que é difícil ouvir isso. Sasuke era seu companheiro de equipe, alguém que em outra ocasião, se as coisas fossem diferentes, você poderia se relacionar e chamar de amigo. Mas ele escolheu um caminho que vai contra tudo o que a vila representa. Ele é um Loukenin agora. Alguém que abandonou Konoha não apenas por vontade própria, mas para se juntar a Orochimaru, nosso inimigo. Naruto franziu o seno, as palavras pesando como chumbo em sua mente. Ele tentou se defender, mas sentiu a voz falhar. Sasuke fez sua escolha, Naruto. E não há nada que você ou qualquer outra pessoa possa fazer para mudar isso, continuou Jiraiya, sua voz carregando uma gravidade que Naruto nunca havia ouvido antes. Isso não é verdade. Naruto explodiu, o peito queimando com raiva e frustração. Sasuke ele só quer vingança contra o irmão dele. Ele não é. Ele não pode ser um inimigo. Tsunade deu um passo à frente, seu olhar fixo e autoritário perfurando de Naruto. Ele é. Essa é a realidade que você precisa aceitar, Naruto. Como Hokage, meu dever é proteger esta vila. E Sasuke escolheu um caminho que o coloca contra nós. Eu lhe disse, se você fosse até ele achando que ele é o mesmo de antes, você morreria. E assim aconteceu. Naruto sentiu os olhos arderem, mas não deixou as lágrimas caírem. Ele não podia acreditar que estavam falando assim sobre Sasuke. Ele sabia que Sasuke estava perdido, mas não queria aceitar que isso era definitivo. Foi então que Kakashi falou. Ele permaneceu parado, com as mãos ainda nos bolsos, mas sua voz era calma e afiada como uma kunai. Quando você, Gohan, Sakura, Yamato e eu partimos para fora da vila para tentar trazer Sasuke de volta pela primeira vez, Tsunade nos deu uma missão clara. Devíamos trazê-lo vivo ou morto. Lembra-se disso? Sasuke, naquele momento, já havia cruzado uma linha. Quando o encontrei, lutei contra ele, Naruto. Eu fiz tudo o que podia para trazê-lo de volta, mas falhei. Eu não o vejo mais como um aliado e sim o que ele é agora, um inimigo, um Loukenin. Naruto balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. Mas você sempre disse que abandonar um companheiro é pior do que ser lixo. Kakashi suspirou profundamente, desviando os olhos por um breve momento antes de encará-lo novamente. Eu disse. E ainda acredito nisso. Mas Sasuke não é mais um companheiro. Ele é um inimigo da aldeia agora. E, como ninjas, nosso dever é proteger nossa aldeia, Konoha. Não importa quem esteja do outro lado, o outro inimigo pensa o mesmo e não recuará em ir contra você. Se você hesitar, isso irá custar sua vida. Naruto sentiu um nó apertar sua garganta, mas não respondeu. Eu nunca dei as costas para um amigo, Naruto, continuou Kakashi, sua voz mais suave, mas nunca dei misericórdia para aqueles que são inimigos dessa aldeia. Quando lutei contra Sasuke, eu não lutei como seu professor. Lutei como um ninja de Konoha.
E, se eu o encontrar novamente, não hesitarei em matá-lo, caso fosse necessário. As palavras de Kakashi eram como um golpe. Elas tiravam o ar de Naruto, deixando-o sem chão. Jiraiya suspirou, aproximando-se da cama. Ele colocou uma mão firme no ombro de Naruto, olhando diretamente em seus olhos. Moleque, eu sei que você é teimoso. Sei que você acredita nos laços que construiu. Mas Sasuke fez sua escolha, e agora você precisa fazer a sua. Ele cortou os laços que tinha com você ao tentar matá-lo. Tsunade cruzou os braços, sua voz cortando o silêncio como uma faca. Você precisa decidir, Naruto. Vai continuar correndo atrás de um sonho impossível ou vai crescer e focar no que realmente importa? Konoha precisa de você. Não podemos nos dar ao luxo de perder mais ninguém. Naruto abaixou a cabeça, seus punhos cerrados. Ele queria gritar, protestar, mas não conseguia encontrar as palavras. Tudo que eles diziam parecia verdade, mas ele não queria aceitar. Eu entendo o que vocês estão dizendo, murmurou ele, finalmente. Mas, eu não posso desistir. Não agora. Não assim. Os três adultos se entreolharam. A determinação de Naruto era inabalável, mesmo diante das palavras mais duras. Jiraiya suspirou profundamente e balançou a cabeça. É isso que faz de você quem você é, garoto. Só espero que essa determinação não o destrua no caminho. Com essas palavras, eles se despediram, deixando Naruto sozinho no quarto mais uma vez. Mas, mesmo no silêncio, a batalha dentro dele continuava. Entre aceitar a dura realidade e agarrar-se à sua esperança. Uma batalha que, ele sabia, ainda estava longe de terminar. O quarto de hospital ainda parecia carregado pela conversa recente. Naruto permanecia pensativo, encarando o teto, as palavras de Kakashi, Jiraiya e Tsunade quando em sua mente. Ele estava tão imerso nos próprios pensamentos que quase não percebeu quando a porta se abriu novamente. Dessa vez, o som de passos era mais leve, acompanhado por vozes familiares. Quando levantou os olhos, viu uma turma que não via há anos. Primeiro a entrar foi Kiba, usando uma jaqueta preta de couro e roupas pretas. "Ei, Naruto!" exclamou Kiba, com um sorriso confiante. "Finalmente você acordou, hein?" Atrás dele vinha Hinata, mais madura, com sua jaqueta roxa de capuz e uma expressão doce e preocupada. Naruto percebeu como ela parecia mais confiante, embora ainda tivesse aquele ar tímido. Ao lado dela estava Shino, com sua capa longa verde oliva e os óculos escuros, que escondiam qualquer emoção visível. Logo depois entraram Shikamaru e Choji, ambos com roupas que mostravam suas evoluções. Shikamaru usava um colete de Jonin, simples e funcional, enquanto Choji trajava sua armadura vermelha com as marcas de seu clã. Akine Shino veio logo atrás, usando sua roupa roxa característica, exibindo mais confiança e elegância do que Naruto lembrava. Por último, entraram Sakura e Gohan. Sakura vestia o uniforme rosa com detalhes vermelhos, mas havia algo mais forte nela, uma determinação no olhar. Já Gohan, com sua expressão neutra, usava seu clássico kimono laranja por cima da camisa azul, com as calças laranjas e as botas de seu pai. Ele parecia cansado, tanto física quanto emocionalmente. "Todo mundo aqui?" Naruto perguntou, surpreso. Ele olhou de um para o outro, tentando assimilar as mudanças. "Vocês parecem diferentes." Kiba foi o primeiro a se pronunciar, cruzando os braços com um sorriso orgulhoso. "Faz 3 anos, Naruto. Não esperava que ficássemos esperando por você, né?" "Ficamos mais fortes", disse Shikamaru, suspirando. "Mas você continua o mesmo problemático de sempre, é o mesmo idiota de sempre", gritou Sakura, avançando e acertando Naruto com um soco na cabeça. Ele gritou de dor e surpresa, enquanto ela continuava: "Seu idiota! Nunca mais faça algo tão imprudente assim. Você tem ideia do quanto eu fiquei preocupada? Eu pensei que, por um momento você..." Ela não conseguiu completar a frase. Naruto esfregou a cabeça, reclamando: "Ai, Sakura-chan! O que foi isso? Eu acabei de acordar." Ela o abraçou imediatamente depois. "Fico feliz que esteja bem agora." Gohan, que permaneceu em silêncio até então, deu um passo à frente. Ele olhou diretamente para Naruto, com uma expressão séria. "Como você está?"
Perguntou, a voz fria, mas carregada de algo mais. Naruto hesitou. Ele sentiu que havia algo escondido nas palavras de Gohan. Talvez fosse culpa. Talvez decepção. Estou bem, eu acho, respondeu Naruto, mas sua mente se encheu de dúvidas. Será que ele está bravo por eu ter ido atrás de Sasuke e quase morrido por isso? Ou será que ele está se culpando por não ter conseguido impedir tudo isso? A conversa continuou, com cada um expressando seus pensamentos sobre o que aconteceu na missão de resgate. Ouvi dizer que você encontrou o Sasuke, e ele quase te matou, comentou Shikamaru, com a voz mais grave do que o normal. Sasuke agora é um inimigo, disse Ino, cruzando os braços. É difícil aceitar, mas ele escolheu isso, Choji assentiu, apertando o punho. Não vamos deixar isso passar. Ele vai pagar por machucar você. Naruto. Shino foi o último a falar, sua voz calma, mas cheia de firmeza. Mesmo quando ele usava o símbolo de Konoha, ele não entendia o que significava ser um companheiro. Na luta que tive contra ele, porque ele insistia em lutar contra Son Gohan, mesmo debilitado, ficou claro. Sasuke nunca os viu como camaradas. As palavras de Shino atingiram Naruto de forma diferente. Ele sabia que havia verdade ali, mas não conseguia simplesmente aceitar. Após algum tempo, o grupo começou a se dispersar lentamente, como folhas levadas pelo vento, saindo a um do quarto frio e estéril do hospital. Palavras abafadas misturavam-se ao som distante de passos ecoando pelo corredor. O silêncio logo tomou conta, pesado como uma neblina de inverno. Venha, Hinata, chamou Shino, sua voz baixa, mas firme, quebrando o ar parado. Seu rosto era um mistério como sempre, oculto pelas lentes escuras dos óculos. Hinata, porém, não se moveu. Permanecia ali, hesitante, como se suas pernas tivessem criado raízes no chão de linóleo gasto. Eu preciso fazer uma coisa, respondeu ela finalmente, com a voz trêmula, quase inaudível. Shino inclinou a cabeça, uma sobrancelha arqueando em leve confusão, mas antes que pudesse questionar, Kiba captou a situação. Um sorriso malicioso dançou em seus lábios, afiado como o de um lobo farejando algo no ar. Ah, entendi, murmurou ele, lançando um olhar cúmplice. Vamos indo. Shino, o rapaz de óculos, hesitou, mas por fim assentiu, e ambos desapareceram no corredor, suas sombras se alongando sob a luz dura e branca dos lustres. O quarto estava vazio agora. Apenas Hinata e Naruto restavam, dois náufragos isolados em uma ilha de silêncio. Naruto repousava no leito, ainda envolto em bandagens, seus cabelos desgrenhados e olhos cansados. Hinata permaneceu à porta, imóvel, seus dedos pálidos retorcendo-se nervosamente. Ela parecia uma estátua de porcelana prestes a trincar. Naruto a observou por um instante, a confusão nítida em seus olhos azuis, tão límpidos quanto o céu em uma manhã de verão. Hinata, o que foi? Perguntou ele, finalmente, sua voz rouca e arranhada pelo cansaço. Ela não respondeu de imediato. Inspirou fundo, o ar frio queimando seus pulmões, tentando reunir as palavras que, por tanto tempo, ela enterrava dentro de si. Palavras pesadas, afiadas como facas, que agora exigiam ser ditas. Naruto-kun, sua voz quase se quebrou. Eu preciso dizer algo. Algo que eu guardei por muito tempo. Naruto franziu o seno, inclinando a cabeça com inocente curiosidade, como uma criança prestes a ouvir uma história, sem imaginar o peso das palavras que viriam. O que é? Hinata ergueu o rosto, seus olhos perolados brilhando sob a luz, firmes, apesar do tremor sutil em suas mãos. Ela era uma chama frágil, mas determinada a arder. Eu sempre te admirei. Desde que éramos crianças. Você me deu força quando eu não tinha nenhuma. Você me inspirou a nunca desistir. As palavras saíram de seus lábios como uma confissão perante um altar, carregadas de devoção. Mas, foi quando soube que você quase morreu naquela missão, que eu entendi. Sua voz saiu entrecortada, uma mistura de fragilidade e coragem. Eu fiquei com muito medo de que eu nunca pudesse te ver outra vez. Naruto a observava agora com olhos mais atentos, os lábios entreabertos. Hinata continuou, as lágrimas finalmente brilhando em seus olhos. E o que mais me assustou foi pensar que eu nunca teria chance de dizer o que sinto.
Que você jamais saberia. Ela inspirou fundo, a confissão se arrastando de sua alma como uma sombra que precisava ser expulsa. Eu te amo, Naruto-kun. Sempre te amei. O mundo inteiro pareceu congelar. O coração de Naruto, que batera lento e pesado desde que acordara naquele hospital, de repente disparou. O calor subiu até seu rosto, colorindo suas bochechas pálidas. Hinata, ele coçou a nuca, como sempre fazia quando se sentia perdido. Sua voz soou insegura. Eu não sei o que dizer. Hinata baixou o olhar, seus cabelos negros caindo como uma cortina sobre o rosto. Lágrimas ameaçavam escapar, brilhando como pequenas estrelas. Eu só não queria que algo acontecesse com você. Eu não suportaria te perder. A confissão abriu uma brecha no silêncio. Naruto ergueu uma mão, hesitante, mas por fim, deixou seus dedos tocarem o rosto dela, enxugando uma lágrima solitária. Sua pele era quente e úmida sob o toque desajeitado. Ei, não chora, murmurou ele, quase como um reflexo. Eu também sinto algo por você. Hinata arregalou os olhos, surpresa. Foi como uma tempestade se dissipando de repente. Ela avançou antes que pudesse se conter, inclinando-se sobre ele e tocando seus lábios com os dela em um beijo breve e suave. Foi leve, mas o suficiente para Naruto sentir como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Quando se afastou, o rosto dela estava rubro, as mãos tremiam. Me desculpe. Eu vou deixar você descansar. Ela virou-se tão rápido que parecia fugir, sua figura desaparecendo pela porta antes que ele pudesse sequer chamar seu nome. A porta fechou-se com um som surdo, deixando Naruto sozinho no silêncio pesado do quarto. O jovem permaneceu ali, imóvel, com os olhos fixos no teto. Levou uma mão trêmula até os lábios, como se ainda pudesse sentir o calor daquele momento. Hinata, murmurou, quase para si mesmo, enquanto tentava entender o que acabara de acontecer. As palavras dela ecoavam em sua mente, uma e outra vez. Eu te amo, Naruto. Sempre te amei. Apesar de toda a confusão, algo dentro dele aqueceu-se pela primeira vez em dias. Um pequeno sorriso, fraco, mas verdadeiro, curvou seus lábios feridos. Encostado na cabeceira da cama, ele olhou para o teto. Tentava organizar seus pensamentos, mas era impossível. As palavras dela ressoavam em sua mente, suaves e sinceras. Eu amo você, Naruto. Sempre amei. Ele se lembrou de como Hinata sempre estava lá. Mesmo nos momentos em que ninguém mais acreditava nele, mesmo quando ele se sentia sozinho no mundo, ela o observava com aquele olhar terno e preocupado. Ele nunca tinha dado atenção suficiente a isso, mas agora era impossível ignorar. Ela realmente me ama, murmurou, como se precisasse dizer em voz alta para acreditar. Mas o peso de outra memória se sobrepôs a esse pensamento. Sasuke. A imagem do Uchiha surgiu em sua mente. Naruto lembrou-se do Vale do Fim, das palavras frias e cortantes de Sasuke, da maneira como ele parecia ter descartado tudo e todos que um dia significaram algo para ele. A luta brutal que acontecerá recentemente naquela floresta, o olhar vazio de Sasuke, o golpe que quase custou sua vida. Ele respirou fundo, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido. Kakashi, Jiraiya e Tsunade estavam certos. Sasuke não era mais o amigo que ele conhecia. Ele havia escolhido outro caminho, um caminho que o colocava contra tudo o que Naruto queria proteger. Talvez eles estejam certos, murmurou, sua voz cheia de hesitação. As palavras de Kakashi ecoaram em sua mente. Eu nunca dei as costas para um amigo. Mas nunca dei misericórdia para aqueles que são inimigos desta vila. Talvez o sonho de o trazê-lo de volta fosse apenas isso. Um sonho. Ele sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas as piscou rapidamente. Não queria chorar, nem mesmo ali, sozinho. Ainda assim, o aperto no peito era inegável. O que eu faço agora? Naruto virou o rosto para o lado, observando a luz fraca da manhã entrar pela janela. Por anos, ele havia se agarrado à ideia de trazer Sasuke de volta, como se essa fosse a única maneira de manter viva a memória do laço que um dia compartilharam. Mas agora, ele não quer voltar. Não importa o quanto eu tente. A ideia era dolorosa, mas real.
Sasuke havia escolhido seu caminho, e Naruto não podia forçá-lo a mudar e nem tinha poder, nem essa capacidade para isso. Ele não conseguia nem alcançá-lo com palavras. Ele fechou os olhos, lembrando-se de Hinata mais uma vez. De sua voz, de sua confissão. Ela não queria que ele se machucasse. Ela não queria que ele se destruísse por alguém que não o considerava mais um amigo. Eu tenho pessoas aqui, pessoas que se importam comigo, Hinata. Sakura. Gohan. Os outros novatos. Iruka. Eles estavam ali, em Konoha, vivendo e lutando para proteger a vila. Eles acreditavam nele. Eles o amavam. E enquanto ele corria atrás de Sasuke, arriscando sua vida e ignorando aqueles que estavam ao seu lado, ele deixava essas pessoas para trás. Deixando tudo por uma pessoa que agora era capaz de matar qualquer coisa que estivesse em seu caminho e era uma ameaça a seus entes queridos. Um arrepio percorreu o corpo de Naruto ao pensar no que poderia acontecer se Sasuke decidisse retornar, mas como um inimigo. E se ele tentasse fazer algo contra Hinata, ele se energizou com esse pensamento. Ele sabia que Sasuke estava mais forte, mais poderoso do que ele poderia imaginar. E, se ele se virasse contra Konoha, quem poderia detê-lo? Eu não conseguiria, não naquele nível em que ele estava. Naruto mordeu o lábio, odiando admitir isso. Mas a verdade era clara. Ele não tinha força suficiente. Gohan. O nome veio como um lampejo. Gohan de todas as pessoas, para o loiro ele era como o seu irmão mais velho, ele conseguia chegar até Uchiha não somente em poder, mas em palavras também. Mas e se Gohan não estivesse ali no momento para proteger a aldeia, a responsabilidade iria cair diretamente nele. Ele deixaria seus amigos morrerem porque ele não tinha coragem de ir contra Sasuke. Se chegasse o dia em que ele tivesse que escolher entre a vida de Hinata contra a vida de Sasuke, o que ele faria? O que eu faço agora? O que eu devo fazer? As palavras de Jiraiya, de Kakashi, de Tsunade, ecoavam em sua mente, como se buscassem guiá-lo. Mas nada parecia suficiente. Com um suspiro pesado, Naruto virou o rosto para o lado, observando a luz da manhã entrar pela janela. Ele sabia que as respostas não viriam. Mas, naquele silêncio, decidiu uma coisa: ele não se permitiria mais ser tão fraco. Se Sasuke estava além de seu alcance, se ele estava disposto a ser um inimigo de Konoha, se ele estava disposto a matar os seres que o amavam, então ele precisaria se tornar alguém que pudesse pará-lo, alguém capaz de proteger seu lar e suas pessoas queridas para ele, em especial alguém que ele acabará de descobrir que o amava. Agora ele tinha alguém que o amava e que queria protegê-lo. Em Konoha, aquele lugar não parecia mais um lugar onde a maioria o odiava. Com ela ao seu lado, Gohan e Sakura o apoiando, ele parecia ter encontrado aqueles que faziam seu coração bater com mais força, as pessoas certas que faziam ele se mover e querer proteger. Mesmo que isso significasse enfrentar o impossível. Mesmo que isso significasse sacrificar tudo. Ele não permitiria que Hinata se machucasse, nem Sakura, nem Gohan, nem Iruka, nem ninguém. Hinata, Gohan, Sakura, todos vocês, sussurrou, um pequeno sorriso tocando seus lábios. O futuro ainda parecia incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, Naruto sentiu que podia encontrar seu próprio caminho. Ele fechou os olhos, deixando a luz do sol aquecer seu rosto. Ele ainda sentia a dor, o peso da derrota. Mas, no fundo de sua alma, algo havia mudado. Uma faísca. Eu tenho que ficar mais forte para protegê-la e proteger meu lar.